dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer aí mais um exercício do Tetra 2, página 576. Agora nós vamos fazer o exercício 4. Desses exercícios aí dessa série, que o assunto era Kirchhoff, esses são os mais fáceis, que na verdade não é Kirchhoff esse, né? É de medidores de tensão e corrente também, voltímetros e amperímetros aí, tá bom? Então o camarada fala assim: em um circuito elétrico, representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz FEM do gerador ideal é E igual a 1,5 volts. E os valores das resistências dos resistores ômicos são R1 igual a R4, que é 0,3 ohm. R2 é igual a R3, que é igual a 0,6 ohm. E R5 vale 0,15 ohms. As leituras no voltímetro e no amperímetro, ambos ideais, são respectivamente. Muito bem, eu preciso achar o resistor equivalente. Encontrando o resistor equivalente, aí eu vou ter a leitura no amperímetro. É só dividir aí pelo resistor equivalente que eu acho a corrente no amperímetro. E depois eu preciso encontrar qual é a tensão em cada lado dos terminais do voltímetro e fazer a diferença, tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Vamos copiar esse exercício aqui. Aqui eu vou ter caneta azul de meio, tá? Tira esse negócio daqui. Aqui eu vou ter um resistor. Ficou muito feio. Vamos tentar caprichar mais, que vocês merecem. Pronto. Juventude não é fácil. Vamos lá de novo. Aqui eu tenho um resistor. Quando acaba esse resistor, eu tenho outro resistor. Quando acaba esse outro resistor, eu tenho um fio. O voltímetro ideal, ele tem resistência infinita. Então, no lugar do voltímetro ideal, a gente não coloca absolutamente nada, tá? Então, não precisa colocar nada. E o amperímetro ideal, ele tem resistência nula. Então, no lugar do amperímetro ideal, a gente coloca um fio, um curto-circuito, tá bom? Então, o voltímetro não coloco nada, no amperímetro a gente coloca um fio, tá? Um fio aqui. Desce mais um pouquinho. Aí a gente vem para cá. E finalmente liga aqui na bateria. E pronto. Passa para cá. E sobe aqui. Tá legal? Muito bem. Então, no lugar do voltímetro, não coloquei nada. E tinha o voltímetro aqui, ó, tá? Simplesmente não coloquei nada, tá? E no lugar do amperímetro, coloquei um curto. O amperímetro estava aqui, agora tem um curto aí, tá bom? Muito bom. Quais são os valores? R1 igual a R4, 0,3. R2 igual a R3, 0,6. Então, R1 é esse aqui. É 0,3 ohm. O R4 é esse aqui. É 0,3 ohm. O R2 e o R3 são os dois daqui. É 0,6 ohm. E aqui também é 0,6 ohm. Tá? O R5, que é esse aqui, é 0,15 ohm. Então, os resistores R1 e R2 estão em série. Os resistores R3 e R4
estão em série também. Porque se eu puser uma caneta aqui, por onde passou a corrente em um, vai passar no outro também, tá? Se a corrente passa no R3 aqui, no R1, vai passar nesse R2 aqui. Tá legal? Então, o R1 e o R2 estão em série. Mesma coisa, o R3 e o R4 aqui estão em série também. Tá legal? Passou, não tem desvio, é série, tá? Então, aqui eu vou chamar, ele chama de R1, R2, R3, R4. Aqui eu vou chamar de R5, tá? Então, esses caras aqui, eles estão em série. E dessa associação aqui, eu vou chamar de R5. Tá legal? O R5 vai ser 0,3 mais 0,6. Vai ser 0,9. Tá legal? E esses dois aqui também estão em série. Esses dois aqui também estão em série. E aqui eu vou ter o R6, que também vai ser 0,9. Tá? Então a gente muda esse troço aqui para azul, para poder escrever bem bonitinho para vocês. Tá? O R5 é o R1 em série com R2. Ou seja, vai ser 0,3 mais 0,6. Então, o R5 me dá 0,9 ohm. Tá legal? E o R6 vai ser 0,6 mais 0,3. Então, o R6 dá 0,9 ohm também. Tá? O que eu faço agora? Outro desenho, tá certo? Não vai querer fazer tudo de cabeça que vai dar ruim, tá certo? Aqui eu vou colocar o R5, que deu 0,9. E aqui eu vou colocar o R6, que deu 0,9. E esses dois estão ligados em paralelo. Aqui eu tenho um resistor de 0,5. 0,5 não, desculpa, 0,15. E aqui eu tenho uma fonte essa fonte é de 1,5 volts, tá? Então aqui eu tenho 1,5 volts. Aqui eu tenho 0,15, né? O R5 é 0,15. 0,15 ohms. Aqui eu tenho cada um desse aqui com 0,9. E esse aqui vale quanto? 0,9 ohm. Dois resistores em paralelo, eu pego o valor de um deles e divido por 2. Esses resistores estão em paralelo porque o terminal da esquerda dos dois resistores estão ligados no mesmo fio, tem o mesmo potencial. E o terminal da direita também está ligado no mesmo fio, tem o mesmo potencial. Ou seja, tanto o resistor de cima como o de baixo, eles estão submetidos ao mesmo potencial, tá? Esse resistor aí paralelo, essa situação aqui em paralelo, eu vou chamar agora de R7, tá certo? Então, mudando aqui para azul, para a gente poder fazer bem bonito para vocês, o resistor R7 é um resistor, tá certo? De 0,9 em paralelo com 0,9. 0,9 em paralelo com 0,9 dá 0,45. Então, R7 é 0,45. Como é que eu fiz? Dividi por 2, tá? 0,45 ohm. Aí, que bonitinho. O que eu faço agora? Um redesenho, tá? Redesenho. Então, você vai redesenhar. No lugar dos dois de 0,9, você vai colocar um só de 0,45.
Então tem 4 aqui. Coloca aqui o resistor. Mais 4 aqui. 0,45 ohm. Desce aqui. Vem para cá. Aqui a gente coloca uma fonte de 1,5 e aqui o resistor de 0,15. Então aqui eu tenho 1,5 volts e aqui 0,15 ohms. Esses dois resistores estão em série. A corrente que passa por um passa pelo outro. Tá legal? Fazer o teste, a gente faz o teste do lápis. Pega o lápis, coloca aqui nesse resistor, passa a corrente nele, a corrente vem por aqui, vai passar pelo outro. Não tem como desviar, esses caras estão em série, tá? E como é que a gente calcula resistor em série? É só somar. Então, esse aí já vai ser o meu resistor equivalente, tá certo? O resistor equivalente entre os dois, tá certo? É o resistor equivalente do circuito. O resistor equivalente vai ser uma série entre 0,45 e 0,15. 0,45 mais 0,15, 0,15, isso vai dar 0,60. Então, resistor equivalente vale 0,60 ohm, tá? Mas eu não quero saber o resistor equivalente, eu quero saber qual é a corrente. A corrente que circula aqui, ó, tá? Ela vai sair daqui e vai chegar na bateria lá do outro lado, a corrente. Essa corrente total aqui é a que sai da fonte e a que chega na fonte também. Então a corrente total ela está aqui também. Ó. A corrente que eu calculo lá, ela também é essa. Aqui também é essa, tá? A corrente é uma só aqui. A corrente que entra na bateria, a corrente que sai lá do outro lado. Aqui a corrente vai ser essa. Corrente total aqui, do circuitinho, que vai ser essa aqui também. Só que esse circuito aqui é o circuito original, eu só tirei os aparelhos de medida. Então é essa corrente que passa pelo amperímetro. Para calcular qual é a corrente que passa no amperímetro, se o amperímetro está em série com a fonte, é só você calcular a corrente total do circuito, tá? E quanto vale a corrente total? Para eu calcular a corrente total, vou mudar de cor aqui para azul. Vou mudar para azul. A corrente total vai valer a tensão do circuitinho, que ele chama de quê? Tensão ele chama de E. Então vai ser E dividido por resistor equivalente. E aí eu vou ter que a corrente total vai valer E, que é 1,5, dividido por 0,6. Corrente total vai ser igual. Se fosse 0,3, dava 5. Como é 0,6, vai dar 2,5. 2,5 amperes. Tá? Dúvidas no chat? Muito bom. Depois de calcular a corrente total, a gente vai tentar descobrir... Não, a gente vai tentar não. A gente vai descobrir qual é a tensão indicada no voltímetro, tá bom? Se essa corrente total aqui deu 2,5 amperes, tá? O que eu faço para descobrir a tensão no voltímetro? Então, para isso, eu vou ter que descobrir qual que é a tensão que eu chamei aqui de U7, tá legal? Porque eu preciso voltar, tá certo? Até chegar no voltímetro. Se o voltímetro estava ligado aqui, tá? Então eu preciso voltar até esse ponto do circuito aí, tá legal? E para descobrir as tensões aí, eu preciso descobrir as correntes. Para descobrir as correntes, eu preciso descobrir essa tensão aqui, ó, tá legal? Essa tensão aqui, porque esse resistor
é o resistor que entrou no lugar de todo, esse resistor aqui de 0,45, é o resistor que entrou no lugar de todos os 4, R1, R2, R3, R4 lá, tá? Então é aqui que eu vou colocar, é aqui que eu vou descobrir o meu U7. Então vamos fazer aí o U7, nessa linha aqui mais ou menos. O U7 é o 7 porque é o resistor R7 que a gente inventou, vezes a corrente total, tá? Corrente total. Então, a tensão no resistor U7 vai ser, a tensão U7 no resistor 7 vai ser o resistor 7, que vale 0,45. 0,45 vezes a corrente total. A corrente total vale 2,5, tá? 2,5. 0,45 vezes 2,5. Então, o 7 vai ser igual a... Então, vai dar... Atenção, o 7 dá 1,125 volts. Tá bom? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma tensão de 125 volts. Isso significa, como esse resistor aqui, os dois resistores 0,9, em paralelo, deram o resistor R7, que é o de 0,45, tá? Então, quando eu tenho dois em paralelo aqui, a mesma tensão que eu tinha aqui, ó, nesse resistor, eu tenho aqui em cada um dos que fazem parte da associação, porque a associação é uma associação em paralelo, tá legal? Então, se eu descobrir aqui que o 7 vale 0, ou melhor, vale 1,125, aqui eu vou ter a tensão de 1,125 também, vou fazer em preto a tensão. Então, a tensão aqui é 1,125. 1,125 volts, tá? E no de baixo também. Então, para descobrir a corrente, tanto a corrente do lado de cima quanto a corrente do lado de baixo, é só dividir 1,125 por 0,9, tá? Então, para eu encontrar aqui a corrente, que eu marco de vermelho, a corrente I1, que vai passar no resistor 1 aqui em cima, que é essa aqui, ó, tá? Que a gente já calcula ali. E a corrente I3, que é essa que passa no resistor 3 aqui embaixo, tá? É só fazer essa divisão. E aqui também a corrente é I3. Então, como os resistores são iguais, as correntes são iguais também, tá? É fácil calcular as duas aí de uma vez. Aí eu venho aqui e vou dizer para vocês que a corrente I1 é igualzinho à corrente I3, que vai ser igual à tensão U7, que é 1,125, dividido por 0,9, tá bom? E aí, quando eu faço essa conta, eu descubro que o I1 é igualzinho ao I3, que é igual a 1,25 amperes. Nossa, como você fez essa conta tão depressa? Eu não fiz essa conta. A conta que eu fiz foi 2,5 dividido por 2. Já que os resistores são iguais, as correntes se dividem igualmente. Então, se a corrente total aqui é 2,5, se a corrente total aqui é 2,5, a corrente em cada um dos ramos aqui, ó, vai ter que ser 1,25 amperes. E é essa corrente que vem aqui para cima, 1,25 amperes, tá? Muito bom. Então, eu tenho que descobrir agora a tensão no voltímetro, tá bom? Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a tensão no voltímetro, tá certo? É essa tensão aqui, ó. Tensão que está entre esses pontos, que eu vou marcar aqui como A e B. Esse ponto aqui é o ponto A, e esse ponto aqui é o ponto B. Eu vou medir esses dois pontos em relação ao ponto C. Então, a estratégia é a seguinte. Se eu quero saber quanto vale o VAB, já que isso aqui é o V ponto A e aqui é o ponto B, essa tensão aqui, ó, é a tensão
vamos chamar de U, né? UAB. A tensão UAB vai ser a tensão do ponto A medida em relação ao ponto C, que é essa aqui. Esse aqui é o ponto C, portanto. Essa tensão aqui é a tensão UAC, de menos essa tensão aqui, ó, tensão do ponto B até o ponto C. E aí vai ser a tensão UBC, tá? Então, UAC menos UBC vai dar UAB, tá legal? E para descobrir o UAC, você multiplica 0,6 pela corrente. Então aqui eu vou passar para azul, 0,5. Então eu vou descobrir o meu UAC fazendo 0,6, que é o valor da resistência, vezes a corrente, que é 1,25. Então, eu vou descobrir que o meu UAC vai valer 0,75 volts. Tá certo? E o UBC? O UBC é 0,3, que o resistor abria 0,3, vezes 1,25, tá? Então, no UAC, eu pego o resistor de 0,6. O UBC, eu pego o resistor de 0,3, tá bom? E aí o meu UBC vai ser igual a metade disso. Metade disso vai dar 0,375. Quando eu faço a diferença, eu vou ter a tensão no meu voltímetro, que é o UAB. O UAB é igual ao UAC menos UBC. Então, o UAB vai ficar igual ao UAC, que é 0,75, menos o BC, que é 0,375. E isso vai dar um UAB, que é a tensão no voltímetro, de 0,375 volts. E aí acabou. Tá bom? Bem legal esse exercício também. Então a alternativa certa é 0,375 e 2,5. 0,375 e 2,5, alternativa certa, alternativa A. E pronto. Tá? Aí a gente para de gravar. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. E até o próximo vídeo ou a próxima live aí, tá? Tchau.